Bom, e ainda sobre isso, o Supremo Tribunal Federal já tem maioria para rejeitar a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que autorizava o auxílio de enfermeiros no procedimento de aborto nos casos permitidos pela legislação. Quem chega agora aqui ao vivo com a gente para explicar melhor esse assunto é a Vitória Abel. Oi, Vitória, boa tarde. Boa tarde, Bea. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, depois que o ministro Luiz Roberto Barroso emitiu essa liminar, que é uma decisão imediata para liberar os enfermeiros a também fazerem procedimentos de interrupção de gravidez, o plenário virtual do STF, os ministros votaram no plenário virtual do STF ao longo da noite e início da manhã de hoje e formaram maioria para derrubar a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. Na justificativa, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, que votou para derrubar essa liminar, ele afirma que o tema pode ser discutido com mais cautela, com mais calma e que não há necessidade de que esse tema seja decidido por liminar. Essa liminar previa justamente que os enfermeiros fizessem esse procedimento, mas apenas em casos já previstos em lei. Portanto, quando a mulher for estuprada, em casos de risco de morte para a mulher grávida, ou então em casos que o bebê seja sem cérebro, diferentemente do outro processo em que o Barroso votou também na noite de ontem para a descriminalização do aborto. Beatriz. Obrigada, Vitória, pelas suas informações. Eu já passo direto, a gente falou, em uma reportagem agora na entrada ao vivo da Vitória Abel sobre o assunto. Passo para o Rodolfo Maris, nosso comentarista. Rodolfo, da descriminalização de forma geral, esse processo ainda deve demorar um pouco para avançar, mesmo com esse voto de Barroso ali no último dia. E deve demorar, Beatriz, pelo simples fato de ser uma pauta muito, mas muito difícil de ser julgada aqui no nosso país, onde a grande maioria é a maioria religiosa. As questões religiosas também entram nisso. E só para critério de informação, para quem nos assiste, o nascituro, que é aquele feto que foi concebido, ele já goza de seus direitos. Mesmo ainda não tendo a personalidade jurídica, ele é amparado ainda assim pelo direito de expectativa de vida. Ele goza desse direito. Então, você interromper uma gravidez com 12 semanas é você tirar o direito à vida de um nascituro. E olha só o que o nosso Código Penal diz no seu artigo 128, se você me permite ler aqui no inciso 1. Aborto necessário quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Já está em lei. O artigo 128, inciso 2, diz o seguinte: o aborto em caso de gravidez resultante de estupro com consentimento da gestante ou de seu representante legal. A lei já ampara crianças, adolescentes, adultas que já passaram que passam, de alguma forma, ou de alguma forma teve a sua gravidez por esse meio tão ridículo, é um caso aqui de crime hediondo o estupro. A lei já ampara essas pessoas. Quando nós abrimos a chancela para o aborto até 12 semanas, nós estamos falando de uma questão muito, Beatriz, mas muito insegura no nosso país, que é a questão da saúde. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a mulher negra, a mulher branca, a mulher parda de periferia, que está ali com sua gravidez aos 14, 15 anos, que mal sabe o que a vida tem para ela, vai em um hospital tirar ali o seu nascituro, tirar o seu bebê. E isso vai virar um caso de calamidade pública de saúde, porque nós não temos ali uma educação efetiva sexual para essas pessoas. Mas fazer com que elas possam ficar grávidas e tirar é um retrocesso na nossa política, principalmente na nossa política pública. Eu não vejo com bons olhos esse voto do Barroso, eu vejo que muitas pessoas defendem ali meu corpo, minha vida, e não é assim que se deve ser. Nós devemos olhar com um olhar muito mais preciso sobre a vida daquele que está para nascer.